Renilson falou, pois eu guardo rancor. E o Matheus falou, eu perdi meu melhor amigo, filhos. Eu não tenho obrigação nenhuma de ser uma pessoa boa mais, porque a vida é sacana, então eu também posso. Na verdade, você tem a obrigação, sim, de continuar respeitando as pessoas. Que uma coisa é você ter perdido teu amigo. E isso não é exclusividade do Matheus. Isso não é exclusividade da vida do Matheus. A gente perde as pessoas que a gente ama o tempo todo. As pessoas da nossa volta morrem, da mesma forma que em algum momento a gente vai morrer. E não é porque, por exemplo, eu perdi meu pai. Não é porque eu acabei de perder o meu pai, a pessoa que eu mais amo, a pessoa que pra mim era um exemplo de pessoa, a pessoa que me educou, a pessoa que me fez ser homem e eu tô aqui hoje, que eu vou ter o direito de sair por aí fazendo mal pras pessoas porque eu perdi meu pai. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu acho que é exatamente esses extremos que fazem o Matheus, de fato, em alguns momentos, ser absurdo. Porque como que você não vai ter obrigação nenhuma de ser bom pras pessoas? Meu Deus, acho que o que falta pro Matheus é um pouquinho de ele respirar fundo e filtrar um pouco das coisas que ele fala também. Porque de fato, às vezes é um absurdo as coisas que você fala, Matheus. É um absurdo, Matheus. Absurdo, assim. Eu acho, sim, você um dos melhores personagens que a gente tem no Nova Era 3. Por todos os altos e baixos. E, de fato, você tornou o Nova Era 3, na minha humilde opinião, uma das melhores temporadas que a gente tem do Nova Era, justamente pelos altos e baixos. Justamente pelo fato de você ter conseguido tirar todo mundo da zona de conforto. E eu concordo com você, se você não tivesse aqui nessa temporada, seria sim o Nova Era Melhores Amigos. Sim, seria. Seria muito mais tranquilo, seria muito mais calmo e seria muito mais um jogo de amizade e de companheirismo do que de fato um jogo de competição. Sim, eu concordo nisso também. Mas não é porque eu concordo nisso que eu vou concordar com tudo que você fala e tudo que você faz. Porque tem coisas muito absurdas. E o teu problema é que você é muito extremista. Eu acho que se você conseguisse dosar muito mais o teu humor, a forma como você fala e a forma como você lida com as pessoas, você seria um jogador perfeito. O problema é que você vai muito ao teu extremo, vai muito ao teu extremo, sabe? E é isso que você peca demais, demais. Aí o Henderson botou, na verdade eu sou de boas, a raiva passa e etc. Mas não esqueço, eu sou muito orgulhoso. Jamais chegaria pra voltar a falar com alguém quando estou certo. Aí eu também era assim, eu acho que taurino é assim muito, né? Mas hoje eu não sou uma pessoa muito orgulhosa mais, não. E eu acho que a vida me ensinou a não ser mais orgulhoso, assim. Aí o Matt respondeu ele: Você não foi a única pessoa que perdeu alguém que ama, e nem por isso a gente fica fazendo essas palhaçadas que você faz. Concordo. Tu é muito maldoso, isso sim. Em alguns momentos, sim. É verdade. Aí o Matheus falou: Me tornei, mas nem sempre foi assim. Ainda bem que tem essa consciência, ainda bem que se você tem essa consciência, talvez ela te faça a compreender e falar: Opa, talvez eu volte. Aí o Matt respondeu o Henderson. Eu já não consigo ser assim. Eu não consigo guardar rancor, entendeu? Porque eu sou uma pessoa que eu sempre falo o que eu penso, entendeu? Então, tipo assim, eu tô na vida mesmo, assim, com meus amigos mesmo, assim, no rolê. Tem gente que eu já briguei. Eu falo, não gosto de você, mas a gente super conversa, super respeito. Vamos conversar, mas sabe que eu não gosto de você, entendeu? Aqui um ponto que o Matt falou, que ele falou que ele sempre fala o que ele pensa, e eu acabei mandando aqui, ó, isso, que foi exatamente pro Matt, tá? Eu botei assim, ó, o que me magoa é o fato da pessoa falar o que pensa, sem pensar em como a outra pessoa vai se sentir. Isso me magoa demais. Principalmente coisas que mexem comigo, que são os chamados gatilhos. No mais, eu sou uma pessoa de boa. Como ele fala, eu falo o que eu penso, e ele tem o direito de falar o que ele pensa. Sempre, não só ele, todo mundo tem o direito de falar o que pensa. Mas, obviamente, que cada um que está ouvindo aquilo vai reagir de uma forma. E é muito complicado você ver uma pessoa que já passou por todo esse processo, quando essa pessoa ela tem a oportunidade de falar: Poxa, peraí, já passei por isso, sei o quanto é foda, então não vou fazer. Principalmente com um cara que, além de ser meu ADM nesse reality, é o meu melhor amigo desse mundo virtual. Pelo menos eu acho que é, né? Ou um dos, vamos dizer, um dos melhores amigos desse mundo virtual. E ele falar isso, sendo que ele poderia ter vindo no meu privado e ter conversado comigo e ter falado: Olha, Douglas, eu sou teu amigo. Eu sei que aqui eu sou o participante, aqui você é meu ADM, mas eu vou te falar aqui uma coisa que eu tô sentindo, tá? Que eu sou teu amigo e eu tô aqui pra falar o que eu tô sentindo nesse momento. O que eu tô sentindo é isso, 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 sabe? E parece que quando ele joga no grupo, ele não quer só que eu veja, que eu leia o que ele tá sentindo.
Ele quer que todo mundo que tá ali naquele grupo, naquele momento, leia o que ele tá falando, escute o que ele tá sentindo naquele momento, sabe? Pra mim, acaba tornando um pouco complicado um pouco a situação. E naquele momento, vendo tudo isso, eu fiquei muito chateado. Hoje não mais, porque já passou. Mas tanto é que depois ele participa de outro reality meu. Porque não é porque ele fala o que ele pensa e depois ele fica de boa, que a pessoa que ouviu aquilo ela tem a obrigação de ficar de boa também. Declarado pra pessoa, entendeu? O que eu odeio é a falsidade. Gente que pega e fala assim na minha frente, te amo, e por trás de mim fala que não gosta. Aí o bicho pega, porque eu detesto esse tipo de gente. Agora a pessoa chega pra mim e fala, não gosto de você, não gosto do teu jeito, super de boa, porque a pessoa tá sendo sincera comigo e eu sei que ela não gosta de mim. Pronto. Agora a gente que age por falsidade aí sim me incomoda. Por isso que aquele dia eu fiquei puto com o Douglas. Não, no meu caso é assim, eu não fico puto por besteira, sabe? Nem fico guardando rancor por besteira. Se for uma coisa bem séria que eu ficar com muita raiva, eu esqueço com o tempo, posso perdoar, só que nunca mais vai ser a mesma coisa, sabe? E eu jamais voltaria pra falar com a pessoa, se eu estiver certo. Tanto que tem pessoas que eu não falo, né? Na verdade, tipo, tem pessoas que eu não falava por 7 anos, 10 anos, justamente porque eu nunca chegaria pra falar. E a pessoa também nunca falou. E as pessoas que voltaram a falar comigo quando a gente ficava sem se falar, era porque elas mesmas chegavam e falavam, entendeu? Pra mim voltar, eu nunca voltei assim pra falar. Tô orgulhoso. Morto amigo, será que você é mal de taurino? Minha prima é desse jeito também. Ela é muito rancorosa, demais. E já eu sou super de boa. Não sei se é porque eu tenho ascendente também em aquário, sei lá. Mas eu sou muito foda-se, sabe? Teve até um cara, aquele menino que falou de escorpião. Eu peguei um ranço de escorpião por causa desse menino que me traiu todo de pá. A gente se fala hoje em dia, tá ligado? Só que nem eu falei pra ele, a gente conversa. Toda vez que a gente se vê, a gente conversa super de boa. Só que não é aquela amizade que a gente tinha antigamente, tá ligado? Aí é outra história. Eu sempre fico com o pé atrás. E é muito difícil, sabe? Tipo assim, eu também ter essa confiança e tal. E eu sei muito bem separar minhas amizades com quem eu posso conversar coisas da minha vida e as amizades que é só de rolê, entendeu? Então, que nem esse cara aí, era uma pessoa que eu confiava muito antigamente, sabe? E hoje em dia é só amigo de rolê mesmo. Só curto rolê mesmo com a pessoa. Agora, contar sobre a minha vida, esquece. Aí o Matheus falou: eu digo tranquilamente, sem peso na consciência nenhuma, que virtualmente eu não conheci ninguém que valesse a pena. Por isso não sofro se não gostam de mim. Aí o Matt me respondeu: infelizmente todo mundo faz isso uma hora ou outra. Nova Era 1 eu passei por isso. Mas né? Aí o Matheus falou: quando me esforçava pra gostarem, nunca tinha retorno. Aí o Renison respondeu: Matheus, as pessoas devem pensar o mesmo de você. Aí eu falei: mas eu conheço cada um de vocês, conheço o perfil. Nada disso me assusta ou me deixa abalado. Situações como essas acontecem em todos os games. Aí eu respondi o Matt: passou por isso e não aprendeu, amigo. Desculpa, porque tá aqui nesse exato momento agindo igual agiu lá. Eu vou ver, gente, eu nem lembro, porque eu não queria falar sobre isso. Mas é verdade. Por exemplo, o que eu sinto é que se eu passo por uma situação, tá? Eu, Douglas, passo por uma situação. Eu aprendo muito com aquela situação. Aquela situação, ela vai me ensinar alguma coisa. Eu não vou agir com pessoas que eu gosto daquela forma. Porque eu já passei por esse processo. Eu sei o quanto é ruim. E não é porque eu passei que eu acho que todo mundo tem que passar. Então, isso me iguala ao Matheus. Porque o Matheus acabou de falar que ele perdeu um amigo e agora ele não tem mais obrigação de ser bom com as pessoas. Porque ele perdeu um amigo. É a mesma coisa que basicamente ele tá dizendo, sabe? Ele tá dizendo que, eu passei por isso e foda-se, todo mundo tem que passar pelo que eu passei pra aprender. E não é assim que funciona, mano. Não é assim. Não é assim que funcionam as coisas. Imagina, não dá, é complicado, entendeu? Aí o Matt respondeu o Matheus. Eu virtualmente conheci muitas pessoas que valeciam a pena, graças a Deus. Conheci muitas pessoas. Eu acho que virtualmente, pelo menos no mundo dos realities, eu tenho mais pessoas que eu confio do que na minha vida real, assim, pessoalmente. Agora, se você não encontrou, talvez o problema seja em você, né? Aí o Matheus, e daí eu falei, né? Respondi isso pra ele e falei, fazendo insinuações e falando coisinhas. Aí o Matt falou, então agora eu faço questão de desgostarem mesmo. Aí o Matt falou, só porque falei sobre a prova de sorte, aí eu falei, não é sobre prova de sorte. Não é, porque tiveram outras provas e as pessoas podem falar o que elas quiserem, gente. O depoimento das provas, elas existem justamente para essa função, para as pessoas falarem o que elas estão sentindo. Se gostou ou se não gostou, enfim, é isso. A vida é assim. Pode falar, não tem problema. A questão é as insinuações. É isso que pega, entendem? E eu tenho certeza absoluta que se ele fosse a DM de reality e eu tivesse participando do reality dele e eu fizesse qualquer
qualquer insinuação, ele também ia ficar chateado. E com razão. Aí o Matt falou, no momento eu mais tava mal, você me chamou de insuportável. Não tô entendendo. Aí eu falei, não vou ficar debatendo com você sobre o que você falou, deixa eu te falar. Boa noite, até amanhã. Aí o Matheus respondeu ao Matt, tu conheceu porque não tem problemas psicológicos. Quando tu tem, tu é cancelado rapidinho. Aí o Matt falou, pois deveria falar, porque a única coisa que falei aqui foi sobre a prova de sorte. Não, você falou que você estava acreditando que eu estava fazendo prova de sorte para prejudicar vocês no ranking. Aí ele falou, tu mandou essa e eu falei que você fez a mesma coisa comigo no Nova Era 1. Aí o Matheus falou, então eu prefiro causar sentimentos negativos, porque pelo menos é algum sentimento. Sendo legal, eu não causo nada. E o Matt não entendia o porquê disso agora. Aí ele respondeu, Matheus, se você soubesse o que eu passo na minha vida. Aí o Renilson falou, passo mal. E o Matt, ai, povo querendo me colocar como errado agora, me poupe. Não posso mais reclamar de prova agora. Eu juro pra vocês que eu tinha esquecido desse momento, gente. E é horrível você relembrar, entendeu? Isso começa a dar uns gatilhos, parece que eu tô vivendo de novo toda a situação. Credo. Bom, e a gente fechou, né? O Matheus venceu a prova com 94 pontos. Lembrando que a dinâmica agora é sempre os dois últimos colocados do ranking geral vão se enfrentar na órbita. Porém, o Matheus, ele está em último lugar. Mas como ele ganhou a prova, ele está imunizado. Agora a gente vai para eliminação. Vamos ler. Eu botei Dani versus Jefferson. Antes do resultado, a gente precisa falar sobre alguns pontos importantes. E por mais que vamos falar de pontos importantes, a gente sempre volta lá no início do game. Não dá para fugir do óbvio e de tudo que já sabemos até aqui. A dinâmica é sorte, mas ela também é dedicação. Se eu vou bem nas provas, sejam elas qual forem a temática, eu consigo me manter na competição. A dinâmica do Nova Era 3 mudou muito em relação à primeira e segunda temporada. E por que mudou? Porque entendemos que o Nova Era não é apenas sobre quem é bom em prova, como era o objetivo do All Stars, por exemplo. Nova Era é entretenimento, é a busca por vulnerabilidade e a busca por pessoas dispostas a jogar e se jogar, de serem elas mesmas e falarem o que pensam, mesmo que seja uma merda. Nova Era é sobre pessoas mostrando quem elas são, jogando o jogo com suas emoções. Injusto? O que é injusto para você? A competição vai além do nosso umbigo, vai além daquilo que eu julgo certo ou errado. O jogo não é sobre eu, é sobre nós. Tivemos aqui 18 pessoas incríveis, até mesmo aquelas que desistiram, que perdemos a oportunidade de conhecê-las. Talvez eu só pense dentro da caixa, talvez eu não consiga pensar fora da caixa. Na primeira temporada, perdi Jefferson na segunda semana porque ele resolveu jogar o jogo, ser ele mesmo, fechado na dele, sem criar muitos vínculos. Eu sabia que ele era um participante interessante, mas sabia que aquela dinâmica não ia deixar ele criar raiz. Iam tirar ele e foi o que aconteceu. A dinâmica era dessa forma. Nessa dinâmica, tivemos o prazer incrível de ver Jefferson evoluir como pessoa, como jogador. Vi ele criando laços, amizades, vi ele continuar sendo jogador, observador e inteligente. Consegui ver a grande evolução que você teve, porque a dinâmica favoreceu para que isso acontecesse. Foi tirado o poder dos participantes de controlar quem sai e quem fica, e com isso podemos ver você crescer como jogador. Mas óbvio que você foi um grande responsável indo muito bem nas provas e amo ver a forma como você se entrega no jogo. É incrível e no YouTube vamos conseguir ver claramente isso. O que eu quis dizer com isso é que se a gente for analisar, porque o que a gente muitas das vezes precisa fazer é pensar fora da caixa. E a gente às vezes pensa muito dentro da caixa, dentro da nossa bolha. E o Jefferson, ele é um grande exemplo disso. Porque muito provavelmente lá na primeira temporada, que ele resolveu jogar o jogo sem precisar criar vínculos com ninguém, ele deve ter pensado, poxa, como é injusto, os outros teriam o poder de me tirar do jogo. Sabe? Poxa, eu tô aqui jogando o jogo, tô aqui me esforçando nas provas, tô aqui querendo ser eu mesmo, sem a necessidade de abrir sorrisinho para todo mundo, mas basicamente o jogo me obriga a ser simpático com as pessoas, porque senão elas têm o poder de votar em mim e me tirar do jogo. Que injusto isso, que injusto essas pessoas terem o poder de me tirar, do poder de me julgar, dizer se eu mereço ou não continuar aqui. Agora, na Nova Era 3 não tem isso. Tem uma outra dinâmica que permitiu que ele continuasse e brigasse muito até aqui.
Aí é por isso que tá o questionamento. O que é injusto pra você? Porque o injusto, ele pode ter várias situações, ele pode ter várias respostas. Porque você também pode se encontrar num ambiente, num lugar, aonde você não se dê bem com aquelas pessoas. Aí você que tá ok no jogo, talvez não esteja indo tão bem nas provas, mas você tá se esforçando do teu jeito e de repente as pessoas que estão lá, elas têm o poder de tirar você. E aí? Se a gente for pensar também em reality de público, poxa, mas que injusto as outras pessoas votarem para me eliminar e eu não consigo fazer nada para mudar. Então o injusto, ele é muito maior do que a gente pode pensar. Ou ele não existe. Ele só é algo que a gente coloca para justificar as situações, para justificar as ações. E eu disse, essa dinâmica também favoreceu muito a Dani. A sorte te eliminou, te trouxe de volta e agora a própria sorte te faz cair aqui. É o jogo. Essa é a dinâmica. Talvez o maior objetivo dessa dinâmica da terceira temporada é mostrar que ninguém é melhor do que ninguém. Todos somos iguais. Todos merecemos estar aqui. Dani, você evoluiu, você também jogou o jogo e se entregou de uma forma incrível. Você e Jefferson mereciam estar na final, assim como os outros 6 que estão aqui e assim como os 10 que já foram eliminados. Todos são merecedores, mas a brincadeira, seja ela sorte, agilidade, raciocínio, só vai fazer um vencer no final. E esse é melhor que os outros 17? Não. Apenas naquele momento, naquela situação, foi para ser assim. E era para ser assim. A sorte te eliminou, te trouxe de volta e te colocou aqui de novo e ela te tira definitivamente, Dani. Tua jornada foi incrível. Obrigado por dividir com ela com todos nós. E até breve. E é legal isso também, se a gente for parar para analisar fora da caixa e ver que, de fato, a Dani chegou no top 8 da competição, em oitavo lugar, porque foi a sorte que fez isso com ela. Porque a Dani, ela não era amiga de várias pessoas ali dentro. Se fosse a dinâmica da primeira temporada, que eram os próprios participantes que votassem para eliminar, na primeira órbita que ela tinha caído, ela já tinha vazado com os 2 pés que já teriam eliminado ela há muito tempo. E a sorte trouxe ela até o top 8. Então, se tem alguém que não pode falar mal da sorte, é a Dani, porque a sorte fez ela viver esse jogo intensamente e ficar em oitavo lugar. Aí o Jefferson falou: Eu fiquei sério, já ia me despedir do meu crush. Obrigado aos que torceram pra eu ficar. E a Dani: Obrigado, Douglas. Jefferson, parabéns por ter ficado. Aí o Jefferson: Dani, amei te conhecer, espero que seu caminho seja cheio de luz e alegria. Tu tem uma vida incrível lá fora. Aí a Sara deu parabéns pro Jefferson, a Dani, obrigado a todos. E é isso. Aí todo mundo deu parabéns, parabéns pro Jefferson por ele ter ficado e tudo mais. Aí o Reni, vamos ver aqui o áudio do Breno. Parabéns, Jefferson. Aí o Jefferson respondeu: Obrigado, nego. Mais uma comprovação de que sua teoria do Survivor tá certa. E o Breno, então, minha eliminação vem a cavalo. Aí o Douglas falou, parabéns, meu amor Jefferson. Aí o Breno falou, mas eu acho que eu vou ser o último eliminado. Aí o Matheus falou, permanência injusta. E é muito bizarro a gente ver o Matheus falar de injustiça também, né? Porque ele só tá aqui por causa da sorte. Então ele era o que mais deveria ficar quieto. Desde quando eu entrei, né, eu tinha a sensação que eu ia ser, que eu não chegaria na final e que ou eu seria o último eliminado ou o penúltimo. Mas pelo andar do jogo, eu acho que eu vou ser o último eliminado. Aí o Matt falou, respondeu pro Matheus, a sua, né? Ou seja, a sua permanência que é injusta aqui. Aí o Breno me conta o motivo. E o Matt respondeu o Breno, eu tô assim também. E o Matheus, é só minha opinião. Aí o Douglas falou, tomara. Dizendo que o Breno falou que ele acha que vai ser o último eliminado. E o Douglas brincou, tomara. E o Breno, quantas vezes você viu o Jefferson não fazendo algo ou deixando de entregar algo? E o Matt, nesses últimos dias eu tô uma merda, só decaindo. Aí o Breno respondeu, Douglas, ah é? Aí o Matheus respondeu o Breno, se Deus quiser, tu vai morrer na praia mesmo. Aí o Breno respondeu o Matt, eu hoje. E ele respondeu o Matheus, kkk, não se preocupe, se tu vai antes de mim. E o Matt, depois que zerei, perdi o foco total. E o Breno, acredito que o jogo esteja virando e você esteja perdendo posições. E o Matt, mas, né, bora ver no que dá.
E o Breno respondeu o Matt, você chega na final. E o Jefferson respondeu o Breno, e o insuportável vai ficando. E o Matheus respondeu o Breno, mas não precisa nem ser mãe de Ná pra saber. Aí o Breno respondeu o Jefferson, então. Aí o Matheus agora respondeu o Jefferson, insuportável é você que é uma planta. Aí o Renilson mandou corações quebrados, porque ele gostava muito da Dani, né? Gosta muito da Dani. E o Matt, eu acho que o Jefferson e o Douglas tombam o Matheus. E o Breno, mas a hora dele tá chegando. Aí o Jefferson respondeu o Douglas, obrigado, meu cheiro. PS, adorei os stories ontem. E o Renison, ai que ódio, ela já saiu. E o Breno respondeu o Matheus, kkk, por quê? Tu não é o foda? Aí o Renison deu parabéns pro Jefferson. E o Breno falou, eu acho que a final é Renison versus Matt versus Jefferson versus Douglas. E o Matheus respondeu, Matt, vamos eu e você pra ver. Aí o Breno falou, ou Renison versus Matt versus Jefferson versus Sarah. E o Matheus respondeu o Breno, Renison ganhando com folga, os outros três fracos. Aí o Renison falou, começou o Breno com drama. Vamos finalizar por aqui. E antes da gente finalizar, eu quero falar um negócio aqui, sim. É óbvio que na hora a gente tem que entender que todo mundo está vivendo o jogo. Eu, como administrador, também estou vivendo o jogo, da mesma forma que os participantes estão vivendo o jogo. E como eu falei, gente, é muito complicado a gente julgar toda uma situação, porque quando a gente está jogando o jogo, a nossa visão ela é muito limitada, porque a gente não tem acesso a tudo, a gente só tem acesso àquela bolha que a gente está vivendo. Óbvio, quando a gente está conseguindo ver de uma projeção um pouco maior, porque nesse momento a gente está vendo no YouTube, a gente está vendo mais ampliado, a gente está vendo tudo e está tendo uma sensação, às vezes, até um pouco diferente daquilo que a gente viveu. Então não tem como a gente julgar. Né, toda a situação. É óbvio que tem uma situação ou outra que a gente acha bastante complicado e a gente precisa falar. Mas é isso, quero dizer que hoje eu e o Matt a gente tá muito bem, tá? Foi só uma situação, logo depois a gente voltou a conversar e ficou tudo de boa, tá? Quero dizer, deixar bem claro isso pra vocês. Porque parece ali a forma que ficou que não ficou um clima legal ali entre a gente, mas depois logo a gente conseguiu se resolver, né? E é uma coisa que a gente precisa reiterar muito isso e também normalizar muito. É normal a gente ficar magoado com a atitude do outro. Da mesma forma que em alguns momentos talvez possam ter ficado magoado com alguma coisa que eu falei, alguma coisa que eu deixei de falar, ou alguma coisa que eu fiz. Porque é normal. E a gente precisa normalizar esse tipo de coisa, sabe? A gente não pode endeusar as pessoas achando que as pessoas são perfeitas, porque não existe a perfeição, tá, gente? Não existe. Ninguém é 100%. As pessoas podem te magoar. O que a gente precisa às vezes analisar é se essa mágoa ela é com a intenção ou porque no calor do momento eu falei. Então a gente precisa às vezes também ter essa compreensão, né? E tenho certeza absoluta que o Matt falou, ele tá certo de não gostar de prova de sorte, de reclamar. E o ponto também não foi esse. O ponto foi a outra questão, quando ele levantou de que eu estava fazendo prova de sorte para basicamente prejudicar ele no ranking. Não só ele, mas prejudicar quem está acima do ranking. E essa não era a intenção, muito pelo contrário, não tinham por que fazer isso, sabe? E aquilo que me magoou é essa fala dele, sabe? Porque, poxa, você pensa, poxa, a pessoa que me conhece há muitos anos, que é meu amigo há muitos anos, que já participou do meu reality diversas vezes, ter essa visão sobre mim. Óbvio que eu fiquei chocado, óbvio que eu fiquei chateado, não tem como não ficar naquele momento. E ter vivido isso agora, gravando esse bastidor e viver a situação, porque eu não lembro de tudo, gente. Tem situações que eu só vou lembrar aqui gravando de novo. E de fato eu fiquei assim de novo, sabe? Me deu um baita de um gatilho. Eu falei, nossa, que situação ruim viver isso de novo, sabe? Foi a primeira vez que me deu um gatilho assim de viver isso de novo, sabe? E eu sempre espero o pior de quem não me conhece. E o mais engraçado é que justamente quem eu mais conheço são justamente os que mais me magoam. Não sei o porquê. Não sei se é uma coisa. Não sei. Talvez pelo fato deles acharem que são muito meus amigos. Eu não sei, gente. Eu não sei o que se passa. Mas é muito doido, porque
Vocês vão ver, acredito que vocês já viram em vários outros realities, justamente as pessoas que eu mais gostava, as pessoas que são mais minhas amigas, são justamente as pessoas que eu sempre vou ter algum problema em reality. Doido isso, né? E justamente as pessoas que eu não tenho tanta afinidade, que eu não conheço, que participam pela primeira vez do meu reality, são as que eu mais fico de boa. Claro que toda regra tem a sua exceção, mas é basicamente isso, é muito doido, né? Doido pensar assim. Mas tá tudo bem hoje em dia entre eu e o Matt, tá? Amo ele, continuo, vou amar ele pra sempre. Eu tenho certeza absoluta que ele também gosta muito de mim. E é isso, a gente tem que entender que são situações que já passou, tá? Só tô esclarecendo porque não ficou muito claro isso, né? Porque parece que ainda a gente ficou num clima pesado, mas isso não aconteceu, tá? E é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado. Acredito que vai ficar tudo em um vídeo só, porque não vai precisar ser tão longo assim. Mas se tiver uma continuação, a gente se vê na quarta-feira. Mas eu acho que não, acho que vai dar pra colocar tudo em um episódio só. Beijo no coração e até quinta-feira com o episódio de número 13.